Bom dia, meus queridos. Eu me chamo Felipe de Souza Santos, sou estudante de Física na Universidade Federal de Rondônia e eu faço parte do grupo PET Física, tá? O meu propósito aqui hoje é resolver alguns exercícios de física do assunto de lançamento vertical, tudo bem? Então, esse primeiro vídeo eu vou resolver 2 exercícios fáceis de física. No próximo vídeo eu vou resolver exercícios medianos. E no terceiro vídeo, na parte 3, eu vou resolver exercícios difíceis de física. Lançamento vertical, a propósito, tá bom? Tudo dentro desse assunto. E o livro que eu usei foi o Halliday, 10ª edição. E o exercício que está aqui no quadro é o de número 44. E depois a gente vai fazer o exercício de número 45. Só que antes de começar a resolver, vocês têm que ter em mente essas fórmulazinhas aqui. Perdão, fórmula não, pelo amor de Deus, coisa pejorativa. Equações físicas da cinemática. Pronto, agora ficou bonito. Aqui nós temos a equação horária da velocidade. Nós temos aqui a posição horária da velocidade, a equação. E aqui nós temos a equação de Torricelli aplicada no lançamento vertical. Tudo bem? Então vamos à questão de número 44. Tem o seguinte enunciado. Um tatu assustado pula verticalmente para cima, subindo 0,544 metros, tudo bem? Nos primeiros 0,2 ou 0,200, 0,20, não vai fazer diferença, tem um zero ali, tá? 0,2 segundos. Então a primeira pergunta é: qual é a velocidade ao deixar o solo? Qual é a velocidade inicial desse tatu ao deixar o solo? Então toda vez quando você for fazer um exercício de física, sempre anote os dados que a questão lhe dá. Então quais são os dados que tem aqui? Nós temos a altura, tudo bem? O deslocamento dele não é H, ou é Y, tá bom? Y daqui. Y, 0,544 metros. E nós temos o tempo. 0,200 segundos. Então, agora vamos raciocinar um pouco. Qual equação eu uso para achar a velocidade inicial? Ora, Felipe, nós temos a primeira equação, não é mesmo? Esse V0y aí já é a velocidade inicial. Ok, mas eu não tenho a velocidade final. Verdade, né, Felipe? A equação posição horário não é para achar a posição, não é mesmo? É para achar a velocidade. Então, Torricelli. Tá, Torricelli eu caio no mesmo problema, não tem a velocidade final dele. A gente vai usar a equação da posição. Impossível? É possível, vamos ver. Vou mostrar para vocês. Vamos anotar aqui. Y é igual a y0 mais v0y vezes o t menos gt ao quadrado dividido por 2. Então, quais as informações que eu tenho desse enunciado? Se o tatu ele pulou do chão, é óbvio. Então, qual é o deslocamento inicial dele? Se veio do chão, no plano cartesiano, tá? Aqui está o chão, então é 0. Então isso daqui é 0. A posição inicial dele era 0 antes de ele pular para o alto. Tudo bem? Então eu tenho y igual a v0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então eu quero achar a velocidade, vy, velocidade inicial dele. O que eu faço? Simples. Isolo vy. Tá vendo todo esse termo aqui, ó? O menos gt ao quadrado sobre 2? Passa para o outro lado. Isso daqui é a propriedade básica. Se ele está negativo, passa positivo para o outro lado. Tá bom? Vamos anotar aqui do ladinho, para ter espaço ali de baixo. Então aqui eu vou ter y mais gt ao quadrado sobre 2. Do outro lado, eu vou ter v0y vezes o t. O t, ele está multiplicando. Passa para o outro lado dividindo. Outra propriedade básica de uma equação. Então achamos a velocidade inicial que a gente tanto quer. Não é mesmo? A gente vai ter
V0y, V0 de velocidade inicial, tá bom? Então a gente vai ter y mais... Se você quiser deixar o meio em fração, deixa. Eu vou deixar em decimal. 0,5 vezes g vezes t ao quadrado. Tudo isso dividido pelo t. Então agora basta substituirmos os valores. O y eu já tenho 0,544. O 0,5 fica aí, vamos botar um parênteses para não confundir. E botar um 5 adequado, né? 0,5 vezes... Qual é o valor de g? É a gravidade da Terra. Da Terra, pelo amor de Deus, tá? 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo que ele nos deu, 0,200 ao quadrado. Dividido por 0,200. É um pouquinho reto, né? Perdoe aí o Parkinson. Então, efetuando essa multiplicação desse valor ao quadrado, vezes a gravidade, nós vamos ter o valor de 0,392. Tudo bem? Ficou muito torto. Jesus. Tá. Então, eu repito aqui a altura, eu repito o meio, tá? Vezes, aqui mesmo, 0,392, tudo isso dividido por 0,200, tá bom? Vou apagar essa parte aqui, tá muito feia. Tá? Isso daqui é a multiplicação da gravidade vezes 0,200 ao quadrado, tá bom? 0,200. Então, fazendo a multiplicação de meio vezes 392, vai me dar o valor de 0,196. 0,44. 544. Mais 0,196. Agora tá certo. Agora tá certo. Tá certinho. 0,200. Bom? Fazendo a soma desses dois, nós teremos o valor de 0,740. Bem? A gente vai fazer aqui, ó. 740 dividido por 0,200. Fazendo essa razão, essa divisão, razão e divisão é a mesma coisa, tá, gente? Então toda vez que vocês leram no enunciado, qual é a razão de X coisa? Divisão. Tá? Ponham isso na mente de vocês. O resultado será 3,70 metros por segundo. Essa é a resposta, tá bom? A velocidade do tatu nesses pontos exatos é de 3,70. A velocidade inicial. Tudo bem? Pelo que é esse S, esse segundo elevado a menos 1? Isso daqui é potência, tá? O convencional é o quê? É metros por segundo. Mas quando está multiplicando, se eu tenho essa fração e eu queira passar o S para cima, eu vou ficar com isso. S elevado a menos 1. Isso é potência básica. Eu vou apagar isso daqui e resolver a B para vocês. Voltando aqui, a letra B tem a seguinte pergunta. Qual a velocidade na altura de 0,544? Tá muito fácil. Óbvio. Só usa essa equação aqui e acabou. A gente já tem a velocidade inicial. Substitui os valores, achamos. Matou a questão. Muito fácil, né, gente? A primeira pode ser um pouco complicadinha. De conseguir achar. Tudo bem? Então, substituindo os valores ali, nós vamos ter 3,70 menos 9,81 vezes 0,200. Tá bom? A multiplicação da gravidade vezes o tempo vai nos dar um valor de 1,962. Se vocês quiserem arredondar, tudo bem.
mas eu prefiro usar um valor exato, tá bom? Então 3,70, esse 3 aqui ficou um pouco, não queria desgrudar da vírgula, né? 3,70 menos, olha que é o valorzinho, 1,962. Tá, então o nosso VY, fazendo a subtração desses valores, ele vai nos dar 1,74 metros por segundo. Essa é a velocidade nesse ponto, tudo bem? O ponto que o enunciado me deu, nos deu, não é a altura máxima da questão, porque se fosse a altura máxima, a velocidade aqui seria zero. Então a gente já percebe que ele está no meio do caminho ou perto, por ali, tudo bem? A letra C, nós iremos ver qual vai ser a altura máxima desse tatu, que o tatu alcançou, tudo bem? Eu vou apagar aqui. A questão C, ela nos pede qual a altura adicional que o animal atinge. Se ela está falando de altura adicional, então eu vou considerar a altura total. Se vocês se lembram do lançamento vertical, vocês concordam comigo que a velocidade nesse ponto, na altura máxima, tá? A velocidade é igual a zero? Concordam comigo? Porque tudo que a gente joga no ar, ela para um momento e volta a cair. A cada segundo que se passa, que eu jogo um corpo para o alto, a gravidade ela vai tirando, ela vai tirando a velocidade de um corpo até que a velocidade dele seja zero. Inclusive, se vocês não se lembram, aqui no caso, o G ele é negativo, porque sempre quando um corpo está indo para cima, a gravidade ela está tirando, ela está subtraindo a velocidade desse corpo. Então sempre vai ser negativa. Mas toda vez quando o corpo ele cai, a gravidade ela passa a ser positiva, porque ela está dando velocidade para o corpo, né? Até ele cair. Então se está pedindo a altura, qual equação eu vou usar? A primeira não é, descarta, não tem altura, só tem velocidade e tempo. E a gravidade. A segunda, talvez, tenta fazer em casa. Vamos ver se vai dar certo. Vamos usar a equação de Torricelli. Como eu acabei de falar para vocês, a nossa velocidade final, neste caso, vai ser zero. Tá bom? Então aqui, ó, zero, acabou. O que eu quero achar dentro dessa equação? O Δy. Só que nesse caso a gente vai desconsiderar a posição inicial, porque a posição inicial eu já tenho, que é 0,544. Então a gente descarta, então a gente só deixa o y, tá bom? A gente vai querer achar a velocidade final. Como aqui é zero, a gente vai achar qual vai ser a altura total que esse tatu alcançou com o pulo. Tudo bem? Então vamos lá fazer as manipulações. Se eu quero achar esse, o que eu vou fazer? Passe-se ver essa velocidade inicial para o outro lado, que por acaso eu já tenho, tá? 3,70. Então passa para o outro lado. Vamos fazer com calma. Isso. Fazendo uma derivada parcial. Vamos fazer com calma para ninguém se perder. Aqui, é menos, tá? Igual a menos 2 vezes g vezes o y. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, isolando o y, eu tenho menos v0y² sobre 2 vezes g. Menos, tá? Então aqui os dois sinais se anulam e fica positivo, e aqui não precisa mais colocar isso. Tá? Os dois menos com menos vai dar mais. Tudo bem? Agora basta aplicar 3,70 ao quadrado, 2 vezes 9,81. Puxando aqui para o lado, 3,70 ao quadrado vai dar quanto? 13,70. 13,70 dividido por 19,62. Qual a razão, então, que nós achamos aqui desses dois resultados?
0,698. 0,698 o quê? Metros. Ah, vou de minha língua. Tá bom, Felipe. Achamos a resposta? Não. A gente achou a velocidade final. Ele quer saber a altura adicional. Então, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei aqui do ΔY? Qual é o y0 que a questão nos dá? 0,544. Então, fazendo aqui do lado, o maior, a final, tá bom? A altura final, 0,698 menos 0,544. Então, a resposta definitiva vai ser 0,154. Perdão. 0,154 metros. Essa sim é a resposta da nossa questão. Esta foi a questão 544 e agora nós iremos resolver a questão 45. Muito interessante e muito legal. Então eu vou apagar isso daqui. Olha, eu tô com uma preguiça de apagar, de escrever o enunciado, porque ele é muito grande. Então faz o seguinte, se você for da faculdade, você pega o Halliday, abre no capítulo 2, no exercício 45, aí você vai acompanhando, tá bom? Eu vou ler pra vocês, isso é óbvio. Então, continue comigo. Não tenho ideia de resolver escrever aqui a questão. Essa questão de número 45, esqueci de colocar aqui letra B, tá? Essa daqui é letra B. Letra B. Então, a letra A faz a seguinte pergunta. Com que velocidade a bola deve ser lançada verticalmente a partir do solo para que atinja a altura máxima de 50 metros? Vamos anotar aqui, né? Vou colocar Y aqui, igual a 50 metros. Ele quer saber a velocidade da bola. Com que velocidade eu tenho que lançar? Qual é a equação que eu vou usar aqui? Será que é a equação horária da velocidade? Eu tenho a gravidade, mas não tenho tempo. Já matou. A questão, ela não me dá um tempo. Então, toda vez quando fala de velocidade ou deslocamento e não nos dá um tempo, Torricelli, tá bom? Torricelli é o quebra-galho dessas questões. Tá? Então, vamos lá. Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes o ΔY, que já vai ser 50, tá bom? Como a velocidade é máxima, como a altura é máxima, qual é a velocidade na altura máxima de lançamento vertical? 0, tá bom? Então isso daqui já vai para 0. Para facilitar a minha vida, em vez de fazer todo aquele lenga-lenga que eu fiz no cálculo passado, passa todo esse termo aqui para o outro lado, tá bom? Então isso vai ficar como? Vai ficar V0 ao quadrado igual a 2 vezes g vezes o y. Vou deixar o y que já é 50. Tá bom? Velocidade. Com que velocidade? Presta atenção. Se está ao quadrado, passa para o outro lado em raiz. Então tira a raiz de tudo isso. Então vai ficar a raiz de 2 vezes g vezes o y. Agora substitui os valores e a gente acha a questão. Pronto, fácil, né, gente? Olha como a física é linda, né, gente? Só com 50 metros eu já acho a velocidade, vou achar o tempo que ela fica no ar. Tudo bem? Poderia achar a posição também. Então vamos lá. Raiz 2 vezes 9,81 vezes 50. Vezes 50. Fazendo toda essa multiplicação, eu vou tirar a raiz de 981. 981, quase coloquei a vírgula. Isso vai nos dar uma velocidade inicial para alcançar os 50 metros de 31,320 metros por segundo. 31,320 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Achei a questão. A próxima pergunta é: por quanto tempo a bola
permanece no ar. Como a gente vai achar essa questão, Felipe? Primeiro a gente tem que ter na mente a seguinte ideia. Se eu lanço algo no ar, se eu lanço uma bola no ar e ela leva 3 segundos para alcançar a altura máxima, quanto tempo vai levar para essa bola cair de novo? Quanto tempo? 3 segundos. Exatamente, 3 segundos. Até porque seria impossível jogar uma bola que leva 3 segundos para subir e leva 2 para cair. Telecinese? Não, não existe isso, tá, gente? Então qual a equação eu vou usar, Felipe? Se eu quero saber o tempo, eu vou usar Torricelli? Não, óbvio que não. Torricelli não tem tempo. Eu vou usar essa daqui. Pô, tem t ao quadrado vezes t. Não complica a sua vida, não. Vamos usar essa daqui, ó. Facinho. Tá bom? Facinho. Como eu vou calcular o tempo que leva para subir. Tá bom? O tempo que leva para subir. Presta atenção. Vy igual a V0y menos g vezes o t. O Vy é 0, porque eu estou calculando a velocidade, o tempo que ela leva para subir, tá bom? O tempo que leva para subir. Eu passo esse gt para o outro lado positivo, então fica gt igual à velocidade inicial, V0y. O t, eu quero saber o t, tá bom? O g está multiplicando, eu passo ele dividindo, tá? Então t vai ser igual à velocidade inicial dividido pela gravidade. Só isso, não precisa de mais nada. Então vamos lá, qual é a velocidade inicial? 31,320, tá bom? 30, esse aqui um pouco feio. 31,320 dividido pela gravidade. 9,81. A razão desse problema, a divisão, razão, a mesma coisa, tá? Frisem isso na cabeça de vocês. Vai ser 3,20. 3,19. Vamos colocar 3,19, tá bom? Aproximadamente 3,19. Aí, Felipe, achamos. Matou a questão, exatamente. Essa é a resposta. Não, não é a resposta. Aqui eu estou calculando o tempo que leva para subir. Eu não estou calculando o tempo que leva para descer. Então toda vez quando a questão ela pede quanto tempo a bola fica no ar, quanto tempo ela fica no ar, ela permanece no ar, ela está me pedindo a ida e a volta. Quanto tempo leva para ir e quanto tempo leva para descer. Multiplica por 2. Como é a mesma coisa. Então esse valor aqui, vezes 2, vai dar aproximadamente 6,38. 6,38 segundos. Esse é o tempo que a bolinha leva para subir e leva para descer. Então esse foi o videozinho de hoje, um videozinho curto explicando detalhadamente como resolver algumas questões do Halliday. No próximo vídeo eu volto explicando umas questões um pouco mais complicadinhas, legais também, e depois mais difíceis ainda. Então eu espero que vocês tenham curtido, resolvam os exercícios do Halliday, principalmente você que é que está cursando física, tá bom? E é prática, gente, é muita prática. Eu entrei em física, eu não sabia nem o que era y0, tá bom? Não sabia nem o que era seno e o cosseno. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. É nóis, falou!